Tudo bem, pessoal? Estamos aqui no estúdio gravando mais um Gi Patriani em ação, recebendo pessoas maravilhosas para contar um pouquinho a sua história, a sua transição de vida e de carreira. Estou agora aqui com a Thalita, que é uma pessoa que eu conheci numa imersão que eu fiz há pouco tempo, mas nós tivemos uma empatia assim de imediato. E tá, eu vou te fazer uma pergunta inicial, que é a que eu pergunto para todas as minhas entrevistadas, e depois você vai se apresentar, tá bom? O Sim. que significa a palavra ação para você? Eu acho que ação é tudo, né? Sem ação a gente não consegue nada. Então, assim, a nossa vida, ela vem de um movimento, né? Certo. E a gente precisa agir para as coisas poderem acontecer. Sim, sair da zona de conforto, né? Exatamente. Me fala, agora se apresenta, tá? Fala um pouquinho do seu currículo que você escreveu aqui para mim, no que você é formada, pra gente te conhecer um pouquinho melhor. Eu sou Thalita Paredes, sou terapeuta. Há 3 anos, né? Eu fiz essa transição de carreira. Quando eu decidi ser mãe, eu não quis mais trabalhar em empresas, né? Por quê? Porque você dá a vida ali dentro, É, fica muito é, tempo dentro de um local e você não. Eu tinha a sensação, quando eu estava numa empresa, de que eu via a vida passar lá fora, exato. né? Então, é, eu tive meus filhos e quando eu decidi voltar a trabalhar, eu falei: não, agora eu vou trabalhar para mim. E eu sempre quis trabalhar com pessoas, né, na área de terapia mesmo. Que E é legal. algo que para mim faz muito sentido. Então foi aí que eu comecei a estudar, né? Primeiro eu me formei na reflexologia para tratamentos físicos, depois eu fiz a formação em reflexoterapia para trabalhar a parte emocional, fiz especialização em traumas e a partir daí foi só um começo. Que legal. Porque nós fizemos juntos, né? Eu e meu marido, a gente fez várias formações. Mestre dos palcos, né? Para trabalhar como palestrantes. Também fizemos formação em coaching. Então, assim, já foram várias formações que nós passamos aí ao longo do processo. Mas quando você trabalhava em empresa, você atuava no quê? Eu trabalhava em parte financeira. Ah, eu também. Trabalhava em financeiro e contabilidade. Nossa, então igual eu também trabalhava com contabilidade, fui para a área de eventos, né? E agora estou indo para a área de transição de carreira. Quero ajudar mulheres, né? Mentorar mulheres nessa parte de transição de carreira. Você também nunca tinha trabalhado com essa parte de terapia? Não, Faz não. 3 anos isso. Sim, eu nunca tinha trabalhado com terapia, até que um dia uma amiga sentou comigo e ela falou pra mim assim: tá, você fez parte do meu processo de cura, porque ela tinha uma depressão muito forte, né? E só com as nossas conversas, o que eu ia falando pra ela, ela conseguiu ir assim colocando em prática e ela foi melhorando. Nossa, Então, um dia, descontraídas numa padaria, a gente conversando, e ela disse pra mim: você fez parte do meu processo de cura, por que você não entra para estudar, né, e ajudar mais pessoas? E aquilo bateu muito forte em mim, porque eu falei assim: poxa, por que não? Né? sim, Se é algo sim. que eu amo, se é algo que eu sempre quis, por que não ajudar mais pessoas? Por que não escalar isso, né? Levando o conhecimento que talvez eu já tenha nato com mais aquele conhecimento que eu vou adquirir fazendo cursos, né? Me Exatamente. especializando. Então foi aí que virou uma chave e eu falei, eu vou. Você ficou quanto tempo trabalhando no corporativo? Gi, acho que foram uns 7 anos. Uns 7 anos, mas eu não era Você feliz. não era feliz. Não, eu realmente tinha essa sensação que eu falei. Estou sentada aqui dentro, vendo a vida passar lá fora. E o ponto primordial para você foi a maternidade. Foi quando você se tornou Foi mãe. a Isso que te maternidade. deu a. Isso. Virou a chavinha. Não, preciso trabalhar para mim e ser dona do meu negócio. Exatamente. Porque nos primeiros anos eu me dediquei totalmente à maternidade mesmo. Em ficar com eles, cuidar, dar atenção, Que né? legal. E depois eu falei, eu não volto mais, né? Eu vou trabalhar para mim. Mas tem a vontade de trabalhar, né? Existe a Nós. vontade de trabalhar, porque eu acho que no início a gente fica totalmente voltado à maternidade, mas depois de 2 anos, em média, que É, passa a é. maternidade, você quer voltar a ser mulher. Sim, sim. Né? Ser mulher, esposa, empreendedora, no meu caso e no seu, Sim, no meu também. né? Então, assim, a gente quer voltar à vida,
né? Não que a gente não viva com a Sim, maternidade. mas a gente quer algo mais, né? Exatamente. Exatamente. E nessa fase que você saiu do emprego, ficou sendo mãe, mas qual foi o momento mais, eh, vamos dizer, difícil para você fazer essa transição? Teve algum momento mais marcante de insegurança? Pô, vou para uma área que eu não tenho conhecimento, vou ter que desenvolver novas habilidades. Sim, Gi, na verdade, eu ainda passo por tudo isso, né? Quanto mais você aprende, mais você vê que precisa aprender, né? Sim, sim, E eu ainda passo por momentos de insegurança, de incerteza, apesar de olhar para mim e dizer, você é completamente capaz, sim, né? sim. Vai lá e faz porque você é capaz. Mas o momento mais desafiador para mim foi o começo. Tudo muito novo, né? Aprender coisas novas. E eu tenho uma sensação que vem comigo, e eu acredito que essa sensação venha comigo desde muito nova. Talvez isso tenha acontecido no parto, né? Porque é uma sensação que eu tenho que eu sempre estou atrasada. Porque Você com você eu mesmo, é comigo isso? mesma, o que acontece? É a minha mãe, eu nasci antes do momento previsto, né? Eu vim ao mundo antes do momento previsto. Então, na minha mente, é como se o bebê sempre tivesse aquela sensação assim: opa, peraí, estou atrasada? Né? Então, quando eu iniciei meus estudos, eu estava lá com os meus 30 anos. Então, assim, nossa, eu já me sentia velha, atrasada para começar algo. Imagina. Como assim? Eu já deveria ter entrado na faculdade com 20 anos, né? Então, essa sensação me acompanha. E eu acho que talvez acompanhe muitas pessoas, Sim, né? eu eu fiz a minha transição de carreira, tá com 42 anos. Desde os 34, aquilo começou a bater muito latente em mim, porque eu já não, assim, é que eu sempre falo, mesmo trabalhando lá, é que não teve certos momentos que ela falava que eu ia cuidar do escritório, que aquilo ia ser meu, e eu até acreditei nisso, fui atrás de vários cursos, me desenvolvi, mas quando eu trazia as coisas para dentro do escritório, ela barrava. Hum. No meio do caminho, ela acabou se tornando minha sogra, e isso dificultou. Quando a gente se tornou, ela minha sogra e eu nora, as coisas mudaram um pouco. E aí eu vi que isso não iria acontecer. Então, não, eu preciso sair daqui. Mas eu tinha um cargo legal, eu tinha um salário razoavelmente bom. E aí você vai empurrando com a barriga. Não, Uhum. tá, que ele tá ruim, mas tá bom. Então eu fui realmente ter coragem de fazer a minha transição de carreira com 42 anos. E muitas vezes eu me perguntei, nossa, até hoje, quando eu tô descobrindo todo esse universo, eu tô aqui. Fui atuar na área de eventos, que era uma coisa que eu nunca trabalhei. Nunca imaginei. E agora eu tô aqui com o podcast, tô lançando um e-book. A gente se conheceu numa imersão para ir para o mundo digital. Uhum. Eu voltei da imersão e eu falei pro meu marido, por que que eu demorei tanto para enxergar isso? Uhum. Então Sim. é uma coisa latente para nós, porque a gente acha que por quê? Por que que não descortinou antes, não é? Exatamente. Por que que eu não descobri esse universo antes, né? Exatamente, exatamente. Mas eu acho que tudo tem o seu momento certo. Uhum. Eu acho que se fosse lá atrás, a gente não teria o amadurecimento que a gente tem hoje, Sim, exatamente. não é? E a credibilidade em nós mesmos, porque eu acredito que a primeira pessoa que precisa acreditar Somos nós. somos nós. Sim, Né? Não sim. adianta outras pessoas me dizerem, ah, eu acredito em você, eu acho que você é boa nisso ou naquilo, por Se mais você não que se achar. exatamente, por mais que aquilo que veio de outra pessoa virou uma chave em mim, mas eu precisava acreditar, né? Sim, com certeza, Que com aquilo certeza. de fato faria sentido na minha vida. E você falou que é formada em reflexologia, várias vertentes, né? Mas qual que é o seu ramo principal? Eu vi aqui nas perguntas que que você preencheu, que é referente a relacionamento. Gi, é assim, nessa imersão que nós nos conhecemos, virou outra chave na minha vida, tá? E qual foi essa? Que eu deveria ir para o digital e ir para o digital levando autoconhecimento para as pessoas que vão entrar ou que já estão ou que pretendem estar no relacionamento. Por quê? Primeiro, porque relacionamento para mim sempre teve um valor muito alto. Desde muito jovem, mesmo antes de casar, eu olhava para os relacionamentos bem-sucedidos e eu tenho, na verdade, aquela admiração muito grande.
né? É algo que é muito latente, é forte. Certo. E hoje, infelizmente, a gente vê que os casamentos, eles têm cada vez mais, né, ido a ladeira abaixo. Mas por que que os casamentos, eles têm ido para esse lugar? O que está acontecendo, né? E aí eu falei, poxa, eu tenho vivência, eu tenho conhecimento, eu já apliquei muita coisa na minha vida que deu certo. Olha só. Por que não levar? Mas hoje você, dentro da clínica, você atende dessa vertente já sobre relacionamento? Dentro da clínica, eu não atendo casais, Tá, tá? tá. Mas eu atendo muitas mulheres, onde com o meu conhecimento eu consigo fazer com que elas olhem para alguns lugares do Olha relacionamento, só. né, e já consigam obter resultado. Que legal. É que eu leio muito sobre isso também, é um assunto que me interessa. Eu tive várias. Já passei por crises no meu casamento, hoje, graças a Deus, estamos bem. Mas o que eu tenho observado, até com pessoas próximas, e eu acho que também a sociedade hoje, né, a mídia, acaba influenciando de forma muito negativa. Hoje se tornou tudo muito descartável, né? Uhum, Esse exatamente. negócio de o empoderamento feminino. É super legal. Eu acho que eu sou uma mulher empoderada, mas é o que eu já até falei até para uma outra entrevistada. Eu acho que eu só sou empoderada hoje, me sinto uma mulher empoderada porque eu tenho como base a minha família. Exatamente. E hoje isso se perdeu isso, né? Parece que você lutar pelo casamento virou uma coisa cafona, né? Exatamente. Você percebe isso também nas mulheres? Mulheres com muita energia masculina? Sim. E o que eu costumo dizer, né, para as mulheres é o seguinte: dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Certo. Né? Então, se eu tenho uma energia masculina muito alta, o que vai acontecer com o meu marido? Ou ele vai para energia feminina e passa a ser aquele homem que o pessoal chama de homem banana, Sim, né? Aquele sim, homem que não tem atitude, aquele homem que não se posiciona. Por quê? Porque se ele não for para esse lugar, ele vai embora. sim. Então existem essas duas vertentes. Né? Então, assim, claro, nós podemos ser empoderadas, nós podemos ser donas do nosso negócio, mas sempre estando no nosso lugar de feminina, Sim. de mulher, A né? energia feminina, né? A Trazer energia feminina. Porque a mulher de hoje em dia ela está perdendo, né? Ela Com esse está negócio do perdendo. feminismo, porque eu sou Isso. feminista. Mas e É. cadê a energia feminina dentro do casamento, do relacionamento? Não existe. Quando a mulher ela vai para esse lugar de empoderamento e tem energia masculina muito alta, o que acontece? Primeiro, ela destrói os órgãos femininos dela. Nossa, O que que acontece, Gi? Nós fomos feitas para sermos femininas. sim. A partir do momento que eu me coloco diante de um lugar que não é meu, sistemicamente eu estou destruindo o meu corpo. Então eu sou uma mulher que tem útero, eu tenho ovário, eu sou feminina. Quando eu me coloco no lugar de uma energia masculina muito alta, o que eu faço com o meu feminino? Eu vou ferindo ele. Isso começa no emocional, mas depois vai para o físico. Então, por que que a gente vê muitas mulheres hoje com câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, endometriose, Nossa, a endometriose tem crescido absurdamente. uma série de problemas com o lado feminino? Porque são mulheres que estão cada vez mais com energia masculina alta, estão Caramba, tá. destruindo o seu feminino. Então, entende Nossa. a seriedade do assunto, Sim, sim. né? Nossa, olha que. E normalmente essas mulheres que estão nesse lugar de energia masculina muito alta, ou elas não conseguem ter um relacionamento, né? E elas vão para aquele lugar de Mulher Maravilha, É. né? Eu sou Mulher Maravilha, eu faço tudo, eu faço sozinha. Só que por dentro, como tá essa mulher? Essa mulher tá destruída. Ela está dilacerada. Porque, inclusive, é bíblico: a mulher é mais frágil. Sim, sim. Não digo que a mulher é um sexo frágil. Não. A mulher não é, a mulher ela é muito forte. Mas ela precisa, como você citou antes, de ter uma base. E que base é essa? É o homem. Ela precisa de um homem, né? Apoiando, estando na energia dele para impulsionar, inclusive, essa mulher. Mas então, é muito louco tudo isso, né, tá? Porque se você começar
a pesquisar, a estudar sobre isso, e você vê a sociedade que a gente. Tá uma inversão muito Muito de grande. valores, não é? Porque Muito. até o homem, até para você achar um homem que seja homem, Sim. Hoje a gente encontra muitos homens que são os filhinhos da mamãe, sim, sim. né? E uma As coisa, suas pacientes te levam a esses problemas? sim, me levam, né? E o que que acontece muito, Gi? Homens casados com a mãe. Energeticamente, né? Homens casados com a mãe. A vida sexual vira uma porcaria. Por quê? Porque se eu energeticamente estou casado com a minha mãe, com a mãe a gente não faz Mas sexo. explica melhor isso, energeticamente casado com a mãe. Como se dá isso? É É a criação? assim, Gi, o que que acontece muitas vezes, né? Muitas vezes a criança, ela vem, a gente trabalha muito com a criança no Certo, consultório. Por quê? certo. Porque o adulto ferido nada mais é do que a criança ferida, tá? Então, o que que acontece muitas vezes? Uma criança, ela cresce num lar disfuncional, onde a mãe resolve tudo, a mãe faz tudo, e acontece aquilo que eu acabei de dizer. O pai acaba se sentindo muito pequeno diante dessa relação e ele vai embora, ou ele trai, ou ele morre. Alguma coisa assim acontece. E o que que normalmente essas mães fazem? Elas projetam no filho um parceiro. E você já deve ter ouvido muitas vezes mulheres falando assim: filho, você é tudo na minha vida. Nossa, muito. Filho, você é o homem da casa. Filho, você. E o que que essa mãe tá fazendo com a vida desse homem? Destruindo. Meu Porque ele Deus. vai ser um homem incapaz de constituir uma família. Energeticamente, ele está casado com a mãe. E nem consegue se relacionar direito com outra mulher. Não. Porque isso fica gravado onde? No inconsciente. Então ele cresce sendo aquele homem que ele precisa dar conta da mãe, ele precisa cuidar da mãe. Ele é o homem da casa, Da entende? mãe. A mãe, O homem da casa da mãe. isso. Então assim, a minha mãe não dá conta. E esse homem, pior ainda, ele acaba se tornando maior que a mãe. E quando é que um filho é maior que a mãe? Nunca. Um filho sempre vai ser menor. Então você vê, aí a gente começa a criar uma série de distorções, de inversão de papéis, que leva a sociedade para um lugar muito perigoso. Que é o que a gente tá vivendo hoje, né? Né? Se eu inconscientemente, Gi, eu entendo que eu estou casado, que eu preciso dar conta da minha mãe, eu não consigo dar conta de outra mulher. Eu não consigo enxergar essa mulher como minha esposa, como aquela que eu preciso cuidar, como aquela que eu sou responsável. Não. E o pior, o que que acontece muitas vezes? A energia sexual, ela é detonada, ela acaba. Mas ele não chega a ter atração pela mãe, num caso desse. Gi, não chega a ter atração pela mãe. Mas se inconscientemente eu estou casado com a minha mãe, ou a mulher, se inconscientemente a mulher ela está casada com o pai, o que que meu inconsciente entende? Com o pai a gente não faz sexo e com mãe também não. Não tem, acabo. Acaba a libido. Por Nossa, quê? olha isso, É o gente. inconsciente, né? O que que eu tenho para dizer para você? Inconscientemente, a nossa mente, ela comanda a nossa vida. Por quê? Porque o inconsciente é o iceberg. O consciente, ele é apenas aquela pontinha. Você tem 5% de consciência apenas da sua vida. O restante tá da linha do mar para baixo. Então, se eu não tenho consciência de que eu estou casada com o meu pai, ou que o cara tá casado com a mãe, se eu não tenho essa consciência, eu levo isso para minha vida e eu vou destruindo aos poucos o meu relacionamento. E se ele não resolver isso, ele pode terminar esse relacionamento, o próximo vai ser a mesma coisa. Exatamente, esse relacionamento ele está fadado ao fracasso. E aí eu vou enxergar a minha esposa como problema, eu vou enxergar qualquer circunstância como um problema, mas eu nunca vou ser o problema. Entendeu? Caramba, tá. Então, o que que acontece? Eu preciso ter a consciência de que algo está errado para que eu tenha a oportunidade de ir lá e resolver isso. E qual tipo de terapia você indicaria até para você falar um pouco do que você aplica num caso desse? Gi, eu acho que assim,
todas as terapias, elas são válidas, Certo. né? Existem pessoas que não gostam, por exemplo, de um psicólogo, eu já ouvi muito. Ah, eu Sim. não gosto porque eu chego lá, eu tenho que ficar falando da minha vida. Ok. Algumas pessoas não têm problema com isso, né? O meu trabalho, ele ajuda nesse sentido, por quê? Porque eu sou uma reflexoterapeuta. Eu vou conversar com você, mas eu também vou estimular os seus pés, que é por onde a gente trabalha, o sistema nervoso central, né? Nos pés, nós temos cerca de 72 mil terminações nervosas. Caramba! E eu consigo ir fortalecendo todo o sistema da pessoa através do sistema nervoso. Se a pessoa falar para mim o que ela tá passando, ótimo, vai ser maravilhoso, porque ela vai conseguir colocar aquilo para fora. Certo. Mas se a pessoa não falar, isso não significa que ela não vai ter um resultado. Porque os nossos pés nos mostram muita coisa. Pelo pé? Pelo pé a gente consegue. Nós, terapeutas, né, especializados, nós vamos conseguir enxergar muita coisa. E a partir daquilo que eu enxergo, eu consigo trabalhar essa pessoa para que, inclusive, ela consiga falar. Que ela Caramba, consiga que se expressar interessante. Pela reflexologia. com a reflexologia. Exatamente. Nossa, que interessante. Nossa, É fiquei muito surpresa legal. agora. E assim, para você que ainda não conhece essa terapia, fica a dica, né? Procure um reflexoterapeuta. Existem muitos reflexoterapeutas bons, né, que são capazes de te ajudar. Por mais que você seja aquela pessoa resistente. Ah, eu não gosto de falar, eu não gosto de expor a minha vida, né? Tenha consciência de que sozinho a gente não consegue nada. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de apoio. Então, se você não se dá bem com um tipo de terapia, procure outro, mas não deixe de olhar para você. Não faça com que o seu casamento esteja fadado ao fracasso ou a sua própria vida esteja fadada ao fracasso, porque você não quer olhar para determinada circunstância. Nossa, que legal. E isso é muito comum nos dias de hoje, né? Muito comum. Muito Porque comum, as Gi. pessoas começam a trocar de relacionamento porque elas não têm o autoconhecimento. Aí Exatamente. termina o casamento aqui, começa um outro relacionamento ali. Ela E o não se mesmo padrão resolveu, se vai repete. levar pro seguinte, e vai levar pro seguinte, e as pessoas não procuram se entender. Não. E o que que acontece? Muitas vezes também a gente acaba indo para uma repetição de padrão, né? Sim, sim. E Gi, isso é um fato. Se eu não abro espaço para o autoconhecimento e sempre procuro um culpado, porque a gente também tem isso, O culpado nunca somos nós, né? né? Eu não ganho o direito de resolver. Eu vou passar a minha vida inteira sendo vítima das situações, É bem porque isso. eu não consigo olhar para minha responsabilidade. Ok, isso daqui tá uma porcaria. Onde é que é a minha responsabilidade aqui? O que eu faço para melhorar? Qual o meu papel? Porque assim, dizer que o meu marido é culpado? Ok. Dizer que é a mãe, que é a sogra, que é o filho? Ok. Mas e a minha responsabilidade? Qual é? Porque eu também tenho. Sim, eu sempre falo que num relacionamento é 50% de cada um, né? Por mais que você tenha todos esses problemas, o outro tenha 50% é seu, para você se autoconhecer e aplicar o autoconhecimento dentro do seu relacionamento. Exatamente. Porque um outro problema também, Gi, que a gente vê muito é assim: quem eu sou? O que eu vim fazer no mundo, Sim, sim. né? Quais são as minhas qualidades? Quais são as minhas fraquezas? Eu Essa- pergunto muito isso no consultório. Mas isso é muito difícil de você se autorresponder. E sabe o que eu peço para as pessoas? Me traz uma lista. Eu peço uma lista, porque normalmente as pessoas elas conseguem me falar as fraquezas, mas qualidade quase Sim, nunca. sim, sim. Mas para que eu consiga ir para um relacionamento saudável, ou se eu já estou num relacionamento e quero que o meu relacionamento fique saudável, é o mínimo que eu preciso saber. Porque como é que eu vou cobrar de uma outra pessoa aquilo que nem eu sei? É verdade. Como é que eu vou cobrar que o meu marido me ame da forma como eu acredito que o amor seja Ou que eu sou verdadeiro, merecedora, né? ou que eu sou merecedora, se eu mesma não me amo? Se eu mesma não consigo colocar isso em prática na minha vida, como é que eu vou cobrar isso do outro? Não tem como. A conta não fecha. Sim.
essa sim. conta não fecha. Então, os maiores problemas que você vê dos seus atendimentos é referente ao relacionamento hoje? Muitos, muitos. Né? E as pessoas me trazem em questão assim de incompatibilidade. Ah, porque ele não me ama mais. Ah, porque isso, porque aquilo. Ok, mas você se ama? E elas sabem responder essa pergunta? Normalmente não, né? Você sabe qual a sua linguagem de amor? Para você dizer para o outro, olha, fulano, a minha linguagem de amor é essa. Eu me sinto amada, valorizada quando você me traz um presente, por exemplo. Quando você passa numa padaria, não precisa ser nada muito Sim. significativo, mas você passou numa padaria, você lembrou de mim e você me trouxe um chocolate. Você sabe disso para você poder comunicar ao outro? Não, Muitas né? vezes não, né? E aí, Gi, não são grandes coisas que detonam um casamento. São pequenas. São várias pequenas coisas, né? São várias pequenas, né? Quer ver uma outra questão que pega muito? Normalmente os homens, eles reclamam muito das mulheres na questão sexual, Sim, sim, sim. né? Normalmente essa é a queixa, é uma queixa muito comum. Mas o que que os homens não sabem? O sexo começa de manhã no bom dia, Eu falo isso muito pro meu marido. A né? mulher é muito diferente do homem, né? Nesse Muito, sentido, né? muito. A mulher, ela precisa se sentir vista, Amada, protegida. importante, não é? Então, isso se torna muito mais fácil e simples para a mulher quando ela tem. Mas o homem tem clareza disso? Não. Ele busca ter? Também não. Se busca, é a minoria, Sim. né? Os homens, você vai me dizer melhor isso. Não sei se tem mudado, mas para eles é até constrangedor, ou parece que vai tirar a masculinidade deles, querer resolver essas questões. Sim, é porque é o que eu costumo dizer muito e que é até engraçado, né? Eu falo para os homens: ok, vocês não têm problema. Os homens, eles não têm problema. Na cabeça dele, eles não têm. Quando você vai atender um homem no consultório, o pé, ele tá mostrando. Ele está mostrando, por exemplo, que o rapaz está sentindo angústia No pé? no pé. Como? Gi, aí você vai ter que ir para uma aula de Não, mas reflexologia. só dá uma dica. Como que você olha no pé, sabe que Existem muitas tá tenso, sinalizações. tá? Existem muitas sinalizações nos pés, né? Assim, olha aqui a mão. Se você Ah, olhar a mão, você vai ver que tem muita sinalização. Mas na mão a gente tá sempre sim, articulando, então sim. assim, a mão fica marcada mesmo. Mas você já se perguntou por que que os pés têm tantas linhas se eles ficam o tempo inteiro retos? O tempo inteiro eles Ah, o pé estão tem ali. linha, tá? Nossa, interessante isso. Vou levar a Gi para uma avaliação no consultório, gente. Porque eu amo. Eu vou quando eu vou fazer meu pé, Aham. tem uma moça lá mas ela não é terapeuta, mas ela faz a reflexologia da Certo. massagem. E eu Aham. amo aquilo, eu até durmo. Sim, é muito É relaxante. muito relaxante. Às vezes é mais relaxante do que no próprio corpo. Sim, Então, mas dá uma dica de como você vai. Você vendo um pé masculino. por sinalização, né? Existe uma sinalização específica que mostra quando uma pessoa, tanto homem quanto mulher, está angustiado. Por exemplo, É tipo forma calo, essas coisas assim. o calo ele tem uma outra representação para nós terapeutas. O calo ele já é uma outra linha. Mas normalmente, na questão da angústia, é uma sinalização específica, é uma linha específica que Caramba! mostra. E aí o que acontece, Gi? Gente, Você olha, pergunta. tô perplexa. Olha, tá vendo? A gente vai É, entrevistando as pessoas, como a gente vai aprender. adquirindo conhecimento com as coisas, gente, muito legal. Exatamente. E aí, assim, você diz para um homem, você pergunta para ele: Fulano, você tá sentindo angústia? Sentiu angústia essa semana? Ah, não. Não tô sentindo nada, tá tudo bem. A mente do homem, ela funciona diferente da mente da mulher. Sim. Então, ele vai processar aquela pergunta no outro dia, talvez dali 2 dias. Que ele vai sacar, não, realmente, nossa, eu tô sentindo isso, né? Então, uma outra dica.
para as mulheres: gente, não espere que o homem vai agir como você. O homem não vai. A mente dele funciona completamente diferente da nossa. A mente do homem, eu costumo dizer assim, são várias caixinhas. São várias caixinhas lá dentro. Uma caixinha ele abre para o trabalho, a outra caixinha ele abre para o relacionamento, a outra caixinha para os filhos. E existe uma caixinha muito top, que nós mulheres morremos de inveja, na mente do homem, que chama caixinha do nada. Gostei dessa. Quando seu marido estiver sentado na frente da televisão, passando o canal, simplesmente Essa caixinha. ele tá com a caixinha do nada, E nós aberta. mulheres não temos essa caixinha, né? A gente não tem. Não tem, é Não. fato. A gente não tem. Né? E aí você chega lá: amor, o que você tá fazendo? Ele olha pra você: nada. E aí você: como assim? Você tá passando o canal? Não tô fazendo nada. Ele só quer desligar. Mas a nossa mente funciona como um monte de fio conectado que não para. Então, para, cara. E aí nós, mulheres, também, a gente não consegue respeitar a mente do homem. Então, entende como vai virando uma bola de neve? Sim, sim. Entende por que o autoconhecimento, tanto Eu para a acho- mulher quanto para o homem, é fundamental? Mas eu acho que na cabeça do homem deve ter meia dúzia de caixinha. Na nossa, na mulher tem cento e lá vai. Não é? Sim, na verdade não são nem caixas, são fios conectados, né? A mente da mulher, tanto que a mulher ela faz quantas coisas ao mesmo tempo, Nossa. 3, 4, 5. né? O homem não. Se você Não. falar, coloca o lixo para fora, não peça para ele estender a roupa, porque não vai funcionar. É verdade. Meu marido. A gente tá aí, né? Mas é muito. Chega a ser. É tão diferente, né? É. O homem da mulher que chega a ser até engraçado. Exatamente. Mas hoje, né? Foi o que eu falei. Já estou no meu segundo casamento. Tive um primeiro casamento falido por erros dele e meus também. E aí você vai adquirindo experiência. Então, hoje, você consegue ver, cara, eu tenho aprender a respeitar a individualidade de cada um, né? Exatamente. Entender que ninguém é igual, né? Todos nós somos diferentes, todos nós temos nossos valores, todos nós temos as nossas fraquezas, né? E eu Muitas. preciso entender, nós precisamos entender que nós somos humanos, Gi. Às vezes eu quero cobrar do outro a perfeição. É. Gente, se você quer a perfeição, não procure um relacionamento. Sim, fique com você mesma. E fique nessa busca infundada por perfeição, porque não existe, Não, não existe. né? E você busca tanto que o outro seja perfeito com você e você não é o perfeito, né? Você tá cheio de coisas pra você arrumar aqui dentro. O que você tá dando? Porque você quer receber tanto em troca, você quer receber tanto de volta, mas o que você está dando nesse relacionamento? O que você está disposto a dar, né? E hoje, é o que eu falei, hoje não se. Parece que você buscar a família, falar da família, querer uma família tradicional, podemos usar esse termo, mas parece que isso está cafona, Sim, né? exatamente. Porque hoje a mídia mostra que trocar toda hora, não tô. O lance hoje, a frase que eles mais falam é seja feliz. Sim, independente, né, E de não qualquer é, coisa. não é. Infelizmente, as pessoas, elas acabam ferindo muito, eu costumo dizer, o mel. Porque mel, a moral, a ética e o que é legal, Nossa, gostei dessa, hein? né? Vou até anotar. Então, assim, Moral. a moral, a ética e o que é legal. As pessoas não entendem a gravidade de ficar pingando de um relacionamento para o outro. Isso é muito mais profundo do que a gente imagina, que se eu fosse ficar aqui falando, eu falaria durante vários dias. Eu volto para Acredito. falar disso depois. Mas quando a gente entra num relacionamento, a gente cria um vínculo muito forte com aquela pessoa. Um vínculo tão forte que mesmo que você venha se divorciar daquela pessoa, ele ainda vai durar por muito tempo. Eu quando eu me divorciei,
no meu primeiro casamento, falou que, me corrija se eu estiver errada, mas falou que você fica ali com aquela energia de 6 meses a 1 ano ainda, não é? Gi, em alguns casos, até mais. Até mais. Até mais, sim. Até mais. Então, assim, não é simples assim, Pegar suas sabe? coisas e ir embora, Não, né? não é simples assim. E quando se tem filhos? Nossa. E Porque eu quando não se tinha tem filhos e filhos, foi muito complicado. né? O que isso gera na mente da criança? Porque, como eu falei anteriormente, o adulto ferido vem de uma criança ferida. Então, o que eu via, ouvia e sentia em relação ao casamento dos meus pais, né? Nossa. Será que eu via na maior parte do tempo amor, carinho, troca? Ou será que era pancadaria, gritos, divórcio? Porque eu vou ter a tendência de levar isso para minha vida também, de reproduzir lá na frente. Vai repetindo ciclos, né? Exatamente. E o pior, formam-se crenças na mente da pessoa. Por quê? Porque toda vivência de alto impacto emocional geram-se sinapses neurais na mente daquela criança, gerando Nossa. uma nova crença. Então, se papai bate na mamãe, eu acredito que aquilo é amor. Aquilo para mim é amor. Ou então uma criança que cresceu apanhando e o papai vira para ela e diz assim: "Estou te batendo porque te amo". O que é amor para aquela criança? Apanhar. Apanhar. E aí, muitas vezes, se é mulher, ela entra em relacionamentos abusivos, inconscientemente ela atrai esse tipo de relacionamento. Por quê? Porque o amor para ela é apanhar. Nossa, cara. Muito louco, E né? aí ela atrai esse relacionamento onde o homem vai ser um homem abusivo, mas ela tem clareza disso? Na maior parte das vezes, não. Né? Então, assim, o autoconhecimento, eu vou dizer para você, é tudo. Precisa. Não adianta dizer assim, eu não tenho problema, eu não tenho trauma. Você tem. Todos temos, né? Todos temos. Você tem. Só talvez não esteja consciente disso, mas tem. Então, entre você escolher ficar numa cegueira e deixar que o inconsciente dirija a sua vida e leve você para um destino, dê a oportunidade de olhar para isso, trazer para o consciente e mudar a rota. E como você acha, tá, que isso é uma coisa que não é falado, né? Sim, Não é, não é. a mídia não fala. Não. Como você acha que a gente poderia, você como terapeuta, levar isso com mais facilidade para as pessoas terem acesso a isso, entendeu? Porque Sim. a gente está trabalhando na contramão, Muito na né? A contramão, gente Gi. trabalha totalmente na contramão de tudo isso que você está falando, do que nós que prezamos pela família, hoje estamos na contramão, parece que estamos fazendo errado. Como que você, Exatamente. como terapeuta, pretende levar isso mais para os seus clientes? É, Trazer mais clientes para poder ajudar, né? O que é o servir as pessoas. sim, é o servir. E como eu te disse, Gi, para mim, família está dentro do meu mel. É uma coisa que eu não abro mão. Família, para mim, é muito sagrado. Eu vejo e eu falo isso como uma pessoa que sempre falou, não é de hoje, né? Mesmo criança, eu tinha essa visão. Família é sagrado, é lindo. Casamento é lindo. Você veio Usar do, uma aliança é mas você lindo. veio de uma família estruturada? Seus pais? Isso que é engraçado. Pai e mamãe não. Papai e mamãe não. Era muita briga, era muita discórdia. Já chegaram a se separar mais de uma vez, né? Mas eu era assim, criada com papai e mamãe e tinha os meus tios, Ah, né? Que eram assim. O meu tio sempre foi um homem muito pacífico, inclusive eu o chamo de pai. Beijo, meu amor, pai preto, te amo. Inclusive eu o chamo de pai. Eles tinham um casamento que, pra mim, aquilo sim, tá. né? Então, eram sempre unidos, viajavam juntos, eram perfeitos? De jeito nenhum. Tinham as diferenças deles? Com certeza, como todo Como todo relacionamento. relacionamento. Mas estavam sempre juntos.
enfrentando as dificuldades, apoiando um ao outro. Exatamente. Então, nas minhas orações, porque desde criança, Gi, eu orava para ter um casamento assim. Nas minhas orações, eu pedia para o Criador me dar um casamento, me Olha, dar um marido, e eu citava o meu tio. Eu citava o nome dele. Eu quero um marido assim, como essa pessoa. Eu seu pedia marido isso. está aqui, ele é assim, Meu Thalita? marido está aqui, eu vou dizer que ele é assim e ele é muito mais Ah, do que isso. olha só, nossa! Ele é muito mais. Porque